Bom, pessoal, então vamos aqui para o nosso gabarito extra oficial que eu montei aqui para vocês, tá? Eu vou ler nas questões que tá aqui no meu celular e eu vou dando aí as possíveis respostas a vocês, tá? Lembrando que eu estou fazendo aqui a correção de algumas questões pro cargo de fiscal, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês. Primeira questão, deixa eu pegar aqui, cadê? Vamos lá para as questões de atualidade, né? A primeira fala assim: terminada a Guerra Fria, cujos protagonistas da disputa foram os Estados Unidos e a União Soviética, o mundo assiste a um embate análogo, um embate aí semelhante, né, uma atual rivalidade econômica e geopolítica entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Querendo ou não, né, esses dois países aí estão em um conflito, né, ainda que às vezes não é um conflito velado, né, um conflito declarado, mas eles, né, possuem aí um conflito semelhante ao da Guerra Fria. Então, eu consideraria essa questão como correta, né? Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. A questão de número 14. Conduzida centralmente pelo Partido Comunista, a China promoveu a abertura de sua economia e adotou práticas capitalistas. Considerada a segunda maior potência econômica mundial, né? Tem alguns especialistas que falam que em pouco tempo a China vai até realmente alcançar aí a posição de maior economia mundial, né? O país asiático ele continua a ser o maior parceiro comercial do Brasil. Eu dei um Google nessa informação e de fato consta, né, a China como maior parceiro comercial do Brasil. China que é considerada a maior economia, né, do BRICS, né, com um PIB interno bruto aí, né, o produto interno bruto de 15 trilhões. Então, ela tem aí esse título de maior economia de exportação do mundo e, de fato, atualmente é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, a 14 daria como certa, né? A 13 como certa, a 14 eu daria como certa. A 15, na atual ordem globalizada, o conhecimento científico e a sua aplicação tecnológica tem se mostrado um importante fator para a ampliação da capacidade produtiva e para o volume das trocas internacionais. Daria como certa também a 15, a incapacidade da ciência de oferecer pronta resposta aos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, mediante o não cumprimento de uma produção célere de vacinas, gerou um consenso entre os especialistas de que essa limitação seria o motivo responsável por essa crise sanitária ter atingido aí uma dimensão espacial planetária, né? Na verdade, o caso da Covid e da pandemia, quando a questão traz aqui consenso, a gente sabe bem que em relação à pandemia não há consenso em basicamente nada, né? Tinha a questão da máscara, depois volta atrás, a vacina, quantas doses, então essa questão do consenso aqui, ao meu ver, deixaria a questão incorreta, tá? Questão 16, incorreta. 17. Malgrado a existência de algumas posições contrárias, né? Malgrado embora, né, a existência de algumas posições contrárias, as mudanças climáticas hoje verificadas no planeta são motivadas por vários fatores, mas a ação humana e o aquecimento global não se enquadram nesses aspectos incorretos. Há uma eminente preocupação aí com a questão 18, tá? Eminente preocupação quanto à substituição de combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo e o carvão mineral, por fontes renováveis de energia consideradas limpas, tais como energia eólica e energia solar. Perfeito, correto aí também, né? O petróleo e o carvão mineral aí são exemplos de combustíveis fósseis. 19. As conferências internacionais conduzidas pela Organização das Nações Unidas e voltadas para as questões climáticas, que contam com a participação de governos, de cientistas e de organizações não governamentais, aumentaram significativamente nos últimos 50 anos. Essa questão aqui eu fiquei, né, um pouco em dúvida em relação à periodicidade, mas eu aposto que eu daria ela como correta também, tá? A questão 19. E a questão 20, embora ausente aí na Constituição de 88, o tema dos direitos do consumidor demorou um tempo demasiado para que contasse aí na legislação ordinária brasileira. Ah, o tema em relação aí, né, a direitos do consumidor,
é algo que está previsto na Constituição de 88, artigo 170, inciso, inciso 5º, né? Então, eu acredito que essa questão 20 estaria incorreta. Questão 21, essa questão 21 aqui, a construção de Brasília com uma consequente transferência da capital do poder nacional para o Planalto Central, ocorrida durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, teve um apoio unânime na sociedade brasileira, da imprensa e do conjunto de partidos políticos. Foi algo que eu dei aí na revisão. Quem assistiu provavelmente deve ter acertado essa questão, está incorreta, sofreu forte oposição, então a 21 incorreta. A 22, a criação da rede tem por objetivo primordial a integração do Distrito Federal com as áreas localizadas em seu entorno, com vistas ao desenvolvimento econômico da região. Essa questão eu também fiquei um pouquinho na dúvida, né? Porque a RID tem dois objetivos principais que eu fui buscar até mesmo em uma outra questão que já foi cobrada em prova. Ela colocou lá acelerar o desenvolvimento econômico da região e reduzir as desigualdades sociais, né? Então, assim, ao meu ver, essa questão aqui não estaria um ponto assim de erro, né? Mas vamos aguardar aí também a posição da banca. Eu estou só dando um adiantamento aqui para que vocês possam ter uma noção, beleza? Agora a gente vai pular aí para a questão de número 30. Deixa eu pegar aqui. Questão de número 30. Cadê? 30, né? O aumento da produtividade e da celeridade na tramitação de documentos e de processos e o aprimoramento da segurança e da confiabilidade dos dados e das informações são alguns objetivos do SEI, conforme o decreto distrital 36.756, né? Temos ali os objetivos do SEI, artigo 2º, aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação aí de documentos e processos, né? Aprimorar a segurança e a confiabilidade dos dados e das informações, criar condições mais adequadas para a produção e utilização de informações, facilitar o acesso às informações e reduzir aí o uso de papel. Daria como correto aqui a 31, 31 fala o seguinte: de acordo com o decreto, caso o SEI não atenda aí a determinado órgão do GDF, é facultado a esse órgão implantar um sistema semelhante. É errado, tá? Fica vedado iniciativas para implementar aí sistema semelhante com o mesmo propósito, qualquer que seja aí a circunstância. Questão 32. Segundo o decreto, compete à Unidade Central de Gestão do CGDF a divulgação das políticas, das normas e dos manuais relacionados à gestão e à operacionalização do CGDF. Artigo 4A, tá aí também correto. Eu não dei o SEI na minha revisão de véspera, mas tem um vídeo meu completo dessa norma aí, né, no meu canal, gratuitamente. Vamos agora para a questão 51. Questão 51. A incidência da Lei de Ação Civil Pública derroga, né, afasta ali a incidência da Lei de Ação Popular, sendo que no artigo 1º da lei, a Lei 7.397, no artigo 1º fala, né, que rege-se pelas disposições dessa lei sem prejuízo da ação popular as ações de responsabilidade por danos materiais e patrimoniais. Então, acredito que estaria incorreta essa questão. A 52. As associações civis ostentam legitimidade para a propositura de ação civil pública, desde que expressamente autorizadas por seus associados. Eu não vejo aí essa condição na legislação, daria como incorreto, né? Tem ali as condições, né? Esteja constituída ali há pelo menos um ano nos termos da lei civil, né? E inclua ali entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público, social, meio ambiente, consumidor, etc, né? Não tem essa condição aí de autorização dos associados, né? A questão de número 53. Em ação civil pública admite-se o controle difuso de constitucionalidade quando esse se imponta, desculpa, sim, é porque tá bem pequeno aqui para mim mesmo, tá? E se imponta à vista de questão prejudicial, não se autorizando todavia que a medida funcione como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade que é a via adequada para o controle concentrado, o que eu daria como correto aqui essa questão,
a ação civil pública, né? É possível fazer o controle difuso de constitucionalidade desde que a questão constitucional seja relevante e prejudicial, né, para a resolução do mérito da ação. O controle difuso de constitucionalidade é exercido por qualquer juiz ou tribunal e ocorre incidentalmente, né, ou seja, no curso do processo, quando uma norma, né, ela for questionada em razão de sua inconstitucionalidade. Porém, cabe ressaltar que o controle difuso ele não substitui a ação direta de constitucionalidade, que é a via adequada para o controle concentrado de constitucionalidade, por meio da qual a norma é questionada perante o órgão competente para julgar a constitucionalidade da norma de forma abstrata. Questão 54 também daria aí como correto, né? Termo de ajustamento de conduta celebrado na forma da Lei de Ação Civil Pública, ele pode ser aperfeiçoado como um título executivo extrajudicial. Isso significa, né, que o título, que o termo de ajustamento, né, de conduta, ele pode ser utilizado como instrumento para obrigar a parte contrária a cumprir as obrigações assumidas no acordo, caso não adquirir ele voluntariamente. Daria como correto aqui a 55. Ela fala que não cabe medida liminar em sede de ação civil pública. Pelo que eu pesquisei, é possível a concessão de medida liminar em sede de ação civil pública, desde que sejam ali preenchidos os requisitos legais para a sua concessão. Então, daria como errada a 55. Questão 56 diz aqui o seguinte: a ação de improbidade administrativa não confunde o seu escopo com o da ação civil pública e cabe ao juiz, diante de ilegalidades a serem sanadas, sem que se façam presentes requisitos para a sanção dos agentes públicos, a conversão da primeira para a segunda, converter a ação de improbidade para uma ação, né, civil pública. Né, pessoal, a legislação traz no seu artigo 17, um parágrafo 16, a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, né, sem que estejam ali presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes, né, incluídos ali no polo passivo da demanda, eles poderão, né, em uma decisão motivada, converter a ação de improbidade em uma ação civil pública. Então, acredito aqui, né, de fato, a ação de improbidade é uma coisa, a ação civil pública é outra, eles não se confundem, né? Mas aqui no caso, se não tiver presente os requisitos, ele pode converter a ação civil pública, a ação de improbidade em uma ação civil pública. Então daria a questão 56 como correta. A questão 57, a ação de improbidade administrativa de natureza civil é a via adequada para o controle de políticas públicas. Artigo 17d fala que não é, tá, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas. Autarquias são possíveis sujeitos passivos da prática do ato improbo. Daria como correto aqui. A 59 daria como errada, tá? Visto que a nova redação aí da lei de improbidade, né, trata ali, né, o artigo 11 como um rol taxativo, não mais um rol exemplificativo, tá? Tem uma questão da banca Sebrasp para PGDF 2022, ou seja, é uma questão que foi aplicada depois da alteração da lei de improbidade. A questão ela fala o seguinte: a tipificação dos atos de improbidade por ofensa a princípios da administração pública não é exemplificativa, ou seja, é taxativa, e a questão foi dada como correta, beleza? 60. Qualquer pessoa é dado o direito de representar a autoridade competente o pedido de apuração da prática de ato de improbidade. Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, né? Então, acredito que também a 60 esteja certa. Vamos dar um salto aí, vamos para as nossas questões 71. Deixa eu pegar aqui. Cadê? 71. Aqui.
Vamos agora para a Lei 13.874. Direito de toda pessoa natural, desenvolvimento de atividade econômica de baixo ou médio risco para que se valha ali de propriedade privada ou de terceiro. Ali no caso, artigo 3º, inciso 1º, fala o seguinte: desenvolver atividade econômica de baixo risco para a qual se vale exclusivamente de propriedade privada ou de terceiros consensuais. Pessoal, aqui eu daria como errado, porque aqui a lei traz de baixo risco. A questão fala de baixo ou médio risco. Porque ela trouxe aqui, né, de baixo risco, né? De baixo ou médio risco, mas a lei fala aqui só de baixo risco. Então, né, pela literalidade do texto da lei, a 71 possivelmente estaria incorreta. A 72 é direito de toda pessoa jurídica o desenvolvimento de atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive nos feriados, e não se sujeitará a cobrança ou encargos adicionais, observadas as restrições contratuais e de vicinança, a legislação trabalhista e a norma de proteção ambiental. Artigo 3º, inciso 2º, a linha A, B e C. Daria como correta aqui a 72. 73. É direito de toda pessoa jurídica a definição de forma livre do preço de produtos à luz da oferta e da demanda, inclusive em mercados regulados. Essa questão aqui também pode suscitar dúvidas, pode, né, a questão aqui na legislação, ela traz em mercados não regulados e a questão traz em mercados regulados. Então, daria como incorreta por estar divergindo do texto da lei. A 74. O abuso de poder regulatório pela administração deve ser evitado quando indevidamente representar exigência de especificação técnica desnecessária ao fim desejado. Artigo 4, inciso 3º, daria como certo. 75. Dever da administração na ordenação pública das atividades econômicas privadas, a observação do critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração de alto risco. A norma traz a observar, né, o critério de dupla visita para a lavratura de autos de infração decorrentes do exercício de atividades consideradas de baixo ou médio risco. A questão trouxe aqui de alto risco, daria como errada por divergir do texto da lei. 76. Imposição da arbitragem ao consumidor é uma prática ilícita que enseja a cominação de multa ao fornecedor, algo que eu encontrei no CDC, né? Eu daria como certo aqui, né? Se bem que a questão está pedindo em relação ao decreto 2181, mas vamos ver o que a banca vai colocar aí. 77. A confissão do infrator representa uma circunstância atenuante para fins de dosimetria da sanção. Eu trouxe para vocês aí situações atenuantes, situações agravantes na nossa revisão. A confissão do infrator é uma circunstância aí que vai atenuar, né? Levando aí em consideração na hora de aplicar a pena. Daria como certo, então, a nossa questão aí 77, beleza? 78. Caso o infrator deixe de tomar providências para a mitigação das consequências do ilícito, independentemente de ter conhecimento do ato lesivo, configurar-se-á uma circunstância agravante. A questão 78 daria como certo, artigo 26, inciso 4, deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar ali as suas consequências. Pera aí, calma aí só. Caso o infrator, deixa eu tomar medidas. Tomar providência. Aqui eu já. Pera aí, não. Pera aí, vou voltar aqui. Porque a questão fala independentemente de ter conhecimento do ato lesivo. E a lei fala tendo conhecimento do ato lesivo, né?
Então precisa ter o conhecimento do ato. Então já muda, peço desculpa, né? A questão 78, acho que eu alteraria o gabarito, então. Eu alteraria o gabarito, colocaria a 78 como errada, né? Para você ver, né? Que às vezes até a gente se, se confunde aqui um pouco, né? Mas faz parte. Faz parte. Eu vou pular a 79, vou para 80. A 80 eu daria como incorreta, porque ela fala aqui na 80. Cabe recurso administrativo para o titular da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no caso das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção com base no decreto. No caso aqui, as decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso sem efeito suspensivo no prazo de 10 dias, contados da data da intimação da decisão a seu superior hierárquico que proferirá a decisão definitiva. 81, PROCON, né? 81, PROCON, autarquia simples, é uma autarquia aí, pessoal, sob regime especial. Então daria como errada. 82, fala aqui, competência do PROCON, ação em conjunto com as instituições de ensino e pesquisa para a colaboração no apuramento da quantidade de produtos. Não é quantidade, a lei traz a qualidade de produtos e não quantidade. A 83 fala o seguinte: o Fundo de Despesa dos Direitos do Consumidor vinculado ao MJSP tem parte de seus recursos reservados aí ao PROCON. Aí aqui, o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor passa a ser vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, né, e não ao MJSP, como traz aqui a questão. Ele daria como incorreta. 84, constitui receitas... peraí. Não, é porque eu estou lendo aqui, né, a justificativa. 84. O PROCON ele pode tomar empréstimo como parte na formação do patrimônio. A questão de empréstimo constitui receita, né? Eu entendo que estaria errado, não é uma questão de patrimônio, constitui uma receita. Mas vamos ver a banca. 85. O PROCON tem jurisdição em todo o território federal e nas cidades de seu entorno. O PROCON, pessoal, ele tem sede e foro na capital e jurisdição em todo o território do Distrito Federal, podendo, por deliberação da diretoria, estabelecer postos de atendimento ao consumidor nas regiões administrativas. Não fala nada de entorno aqui. Então daria como errada. Vamos agora para a lei orgânica, da questão 86 até a questão 90. A 86, a vedação, as discriminações contempla deficiências imunológicas e sensoriais, algo que está previsto ali no artigo 2º, no parágrafo único, certo? A salvaguarda da integridade de testemunha das infrações penais é o objetivo prioritário do Distrito Federal. Também está correto lá no artigo 3º, no inciso 10º, tá? A 88 fala o seguinte, eu fiquei um pouco na dúvida, confesso a vocês. Fala o seguinte: a escolha de administradores das regiões administrativas dar-se-á, ou seja, né, acontecerá, né, vai acontecer aí por meio de uma eleição popular, né? A lei orgânica do Distrito Federal, ela fala que a lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. E a participação popular se daria por meio de uma eleição. A questão, ao meu ver, colocou uma condição futura, não uma condição presente. Eu daria como certo a 88, né? Se alguém tiver um posicionamento divergente, coloca aí nos comentários. Mas vamos aguardar também o que a banca vai colocar. 89. A remuneração dos administradores regionais será
a mesma do secretário de governo do Distrito Federal. Aqui também é uma questão que eu fiquei assim, porque eu sempre falo, ela pode ser igual ou abaixo, né? Agora a questão bater aqui, afirmar categoricamente que é a mesma, ela pode ser inferior, tá? Ela pode ser inferior à dos administradores regionais. A remuneração do administrador regional é o teto, né? Então, eu acho muito difícil estar certo a questão, a banca afirmando que deve ser a mesma, né? A criação ou a extinção das regiões administrativas, estamos na questão 90, depende de emenda à lei orgânica do Distrito Federal. Criação e extinção ocorre mediante lei, né? Não tem aí questão de emenda. Vamos para a questão 91. Fala o seguinte: cargo em comissão de chefia é aquele cujo desenvolvimento envolve aí as atribuições da administração superior. Esse é um cargo de direção, não um cargo de chefia. 92. Cargo em comissão de direção é aquele cujo desenvolvimento envolve a relação direta e imediata de subordinação. Ali já é o cargo de chefia e não o cargo de direção. Agora vamos aqui, deixa eu abrir aqui a questão 93. Cargo em comissão de assessoramento é aquele cujas atribuições visam atos de auxílio. Tá certo, assessoramento. 94. O máximo de 50% dos cargos de comissão devem ser providos por servidores de carreira, enquanto a norma fala que pelo menos 50% daria como incorreta. 95. É proibida a designação para a função de confiança, exceto para nomeação em cargo em comissão de pessoa sancionada com inelegibilidade pela legislação eleitoral, nem para cargo em comissão, tá? Estando aí atingida pela inelegibilidade, então estaria incorreta 95. A questão 96, pessoal, é algo que me suscitou um pouco de dúvidas, né? O Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo tem como finalidade principal a erradicação de qualquer possibilidade de conflito entre o interesse privado e o dever funcional das autoridades públicas. É algo que eu não vi ali expressamente na parte da finalidade do código. Eu prefiro aguardar a banca realmente, porque essa questão aqui me surgiu aí uma, uma interpretação um pouco diversa, né? Mas vou preferir aguardar a banca mesmo. Aqui também, né? Porque eu acho que a banca também às vezes viaja nas questões, né? Acontece. A gente às vezes tem que entender o posicionamento dos estudiosos, né, dos doutrinadores, entender o que o legislador quis colocar ali na norma e também entender o que a banca também quer daquela norma que ela está colocando na prova. O prazo de quarentena entre a exoneração, questão 97, entre a exoneração e a possibilidade de desempenho de atividade incompatível com o cargo anteriormente exercido, ressalvada a possibilidade de derrogação por norma específica, né, que disponha de diverso modo, é de 4 meses. Artigo 7º-A, né, daria como correto aqui. E mais uma vez também a questão da banca que eu falei na revisão, a banca no seu edital ela colocou entre parênteses que ela queria parte do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos do Distrito Federal, e mais uma vez ela trouxe questões referentes a trechos aí da alta administração. Já tinha deixado vocês aí cientes, né, em relação a esse ponto aqui, né? Ela fez a mesma coisa no concurso do IPREV. Eu não sei qual foi o posicionamento que ela adotou. Depois eu vou dar uma olhada para ver se já saiu o gabarito definitivo para ver qual foi o direcionamento que a banca deu a esse tipo de questão. 98. É vedada a autoridade pública a omissão da verdade com a pessoa que necessita do atendimento nos serviços públicos. Artigo 5º, certo? 99. É vedado às autoridades públicas o aceite de presentes, salvo as autoridades estrangeiras e, ainda assim, em casos protocolares em que houver reciprocidade. Artigo 18, né, daria como certo.
100. Não se consideram presentes aqueles que não consideram presentes aqueles que não possuem valor comercial, certo também, de acordo com o texto do decreto. Agora vamos para o PDPM. Aqui já foram 5 questões, né? A garantia, sem exceções, da autonomia econômica das mulheres é o objetivo geral de um dos eixos do plano. Esse termo, sem exceções, me deixou um pouco na dúvida. Eu, sinceramente, acho que eu daria essa questão como incorreta, tá? Mas eu prefiro também aguardar a posição da banca em relação a essa questão. Mas esse termo sem exceções, porque o eixo 1 trata, né? Promover a autonomia econômica das mulheres e a igualdade no mundo do trabalho, tanto no que se refere ao acesso quanto à remuneração das mulheres urbanas, do campo e do cerrado, considerando aí todas as desigualdades de classe, raça e etnia, desenvolvendo ações específicas que contribuam para a eliminação da desigual divisão de gênero do trabalho, com ênfase em políticas de erradicação da pobreza e na valorização da participação das mulheres no desenvolvimento socioeconômico. De fato, aqui no eixo, né, no objetivo geral, ela não trouxe aí nenhuma exceção. Mas, assim, realmente eu fico muito na dúvida quando a banca traz esses termos. 102. É o objetivo específico do plano a promoção dos direitos sexuais de todas as mulheres com ações afirmativas e inovadoras. Temos lá no eixo 3, objetivo específico, a promover os direitos sexuais e os direitos reprodutivos de todas as mulheres com a implantação de iniciativas afirmativas e inovadoras, considerando suas características geracionais de raça, etnia, etc. Daria como certa. 103. São objetivos específicos do plano o fomento da implementação da Lei Maria da Penha, a divulgação do seu teor, inclusão dos currículos de formação dos agentes de segurança, de saúde e educação. Também a 103 aí eu daria como certa, tá? Eixo 4, tá lá nos objetivos específicos. 104. O alcance de um patamar mínimo de 50% de mulheres em cargos de decisão no âmbito do Poder Distrito Federal é uma meta do plano. Pessoal, ali no caso, essa meta é ampliar o número, ele não traz uma porcentagem, então eu daria como incorreta. 105. É o objetivo específico do plano a concessão de financiamento por microcrédito para a população negra, as mulheres e a comunidade LGBTQIAP+. Pessoal, essa questão aqui, né, 105, me deu um pouco de dúvida pelo termo. O PDPM, ele traz ali o decreto, né? O decreto, ele traz o termo LGBTs, né? Aumentar a disponibilização de financiamento por meio de microcrédito para a população negra, mulheres e LGBTs. Assim, o termo me deixa realmente confuso, né? Eu não sei se é esse termo que estão utilizando hoje em dia, né? Então eu fiquei um pouco na dúvida. Mas essa é uma questão que eu prefiro também esperar um pouco aí, né? Esperar até amanhã, que a banca provavelmente vai divulgar aí o gabarito preliminar, tá? 106, pessoal. A garantia de prioridade à pessoa idosa compreende o atendimento preferencial imediato e individualizado nos órgãos públicos e privados. Tá certo, de acordo com o contexto da lei. A 107, vou aqui um pouco mais rápido porque já tô com a garganta doendo já, tá? A 107, pessoal, eu dou como errada. A 107, 107. Porque ele fala aqui, destinação exclusiva, quando na verdade é destinação privilegiada. 108, eu daria como certa, tá? A garantia de prioridade à pessoa idosa compreende a preferência do atendimento pela família em detrimento do atendimento asilar. Eu dei isso na revisão para vocês, tá?
A 109, a garantia de prioridade à pessoa idosa compreende a preferência na elaboração de políticas públicas. 109, certa. 110, pessoal, a garantia de prioridade à pessoa idosa compreende sua proteção e sua separação do convívio com as demais gerações? Não, viabilizar formas para que eles possam ali, né, participar, né, ter um convívio com pessoas, né, idosas com as demais gerações, não algo separado. A 111, acessibilidade, trouxe aqui de uma forma mais enxuta, artigo 3º, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe aqui, para mim, eu prefiro ver que ele trouxe o conceito de acessibilidade de uma forma mais resumida, mas para mim se encaixa aqui com o conceito de acessibilidade, daria como certa. A 112, o desenho universal, também dou como certa, tá? Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. 113. A 113 fala da ajuda técnica, né? Também para mim aqui ela trouxe aqui a literalidade, quase que a literalidade aqui mesmo, do texto do estatuto. A 114, certa, tá? A lactante é considerado, sim, a pessoa com mobilidade reduzida. 115, errado, né? Atendente pessoal é o indivíduo que acompanha uma pessoa com deficiência, é o acompanhante, tá? Atendente pessoal, a pessoa, membro ou não da família que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 116, 116 correto. 117 errado. É uma competência aí privativa, não do... O que ela falou aqui, ó? Do técnico, né? É uma competência do analista. A 118 é uma competência do técnico e não do analista. 119 é o conceito aí... é o conceito de progressão, tá? 119, não de promoção. E a 120 é o conceito de promoção e não de progressão. Isso aqui eu dei na minha revisão de véspera, né? Basicamente caiu do jeito aqui, quase do jeito que eu dei na revisão de véspera. Pessoal, então, tivemos algumas questões em que eu falei que eu prefiro aguardar o posicionamento da banca, eu não tenho o menor problema com isso, eu não tenho vergonha de dizer que às vezes a gente se depara com uma dúvida, né? Isso é normal, isso faz parte, tá? Eu não sei de tudo. E às vezes a banca coloca de fato de uma forma que, né? Às vezes ela realmente está ali para dificultar a nossa vida, né? O nosso entendimento. Mas eu vou aguardar aí a posição da banca para ver o que ela vai dar em relação a essas demais questões. Tranquilo? Então esse aqui foi, né, uma parte aí do gabarito extraoficial para o cargo de fiscal do Procon Distrito Federal. Um grande abraço a todos, deixe o like, se inscreva no canal e nos encontramos aí no nosso próximo vídeo.